Hoje aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, onde está acontecendo o ato em homenagem aos 80 anos dos sindicatos dos contabilistas de Porto Alegre. Temos aqui a grata satisfação de receber o presidente Dilceu Birk dos Santos. Dilceu, primeiro, uma data emblemática, histórica, emocionante para qualquer sindicato. 80 anos, 8 décadas. O que podemos esperar de mais 80 anos desse sindicato que representa um setor, uma classe que hoje é estratégica, tanto no público como no privado, até na administração da vida das famílias, não é isso? É isso aí. 80 anos, eu estava dizendo essa semana que não é qualquer entidade que chega. Primeiro, poucas que tem. Ainda mais uma entidade que representa uma categoria tão significativa dentro da sociedade, que não tem nenhuma situação que não exige um contador, um contabilista. Seja na vida pessoal, para fazer imposto de renda, seja na empresa, MEI, não importa o tamanho da empresa. Público, privado, prefeitura, a maior, da menor. Banco, escola, saúde. Qualquer atividade que tu pensar, obrigatoriamente tu tem que ter um contador. Porque hoje o contador não é só a pessoa que faz o registro. É estratégico, tanto na parte de documentação, quanto na administração do negócio, a prospecção de novos negócios. Eu vou fazer um novo negócio. Quem é que vai me dar alguma orientação? É o contador. Não tem outra pessoa que vai dar melhor orientação para... Tem uma radiografia do que entrou, o que está entrando e o que vai entrar e o que vai sair, né? Exatamente. O contador sabe todo a radiografia da pessoa, a empresa ou a entidade, seja lá pessoa física, jurídica, né? Então, por isso que a gente sempre diz, o contador é o coração da empresa. O termômetro da empresa. Quer fazer algum negócio bem feito, antes de fazer, procura um contador. Procura o contabilista, ele vai orientar, ele vai mostrar o melhor caminho, a melhor forma, o pró e o contra. Evitar de fazer o negócio primeiro e depois consultar o contador. Que tem muitos casos que a gente acompanha, é que as pessoas fazem o negócio primeiro, e aí quando dá o problema, me ajuda agora a resolver. Às vezes é tarde, às vezes não tem mais o que remediar. Então, o conselho que a gente dá sempre é, antes de fazer qualquer negócio, procura o seu contador. Bom, presidente, uma mensagem para os associados e uma mensagem para a sociedade, porque quem cuida dos contadores cuida da sociedade, é isso? Com certeza. Não existe uma sociedade correta sem ter um contador em volta. A mensagem que a gente sempre transmite para a nossa classe, para a nossa categoria é: vamos fortalecer a nossa categoria. A nossa categoria sendo forte, nós conseguimos brigar seja a nível estadual, municipal, federal, por melhorias para as empresas que nós trabalhamos. Então, se nós não tivermos isso em mente e a nossa categoria não estiver unida e forte, nós vamos fracassar, com certeza. Bom, só me resta, então, uma frase que sirvam as façanhas do Sindicontábil hoje, 80 anos, sendo muito mais do que um prêmio, muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento por essa história, por esses profissionais que cuidam da sociedade para que a sociedade ande com segurança, com eficiência e tenha mais qualidade de vida. Vida longa aos 80 anos da Sindicontábil. Esperamos mais 80. Estamos hoje na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores da capital dos gaúchos, hoje no ato solene em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, Sindicontábil Porto Alegre. O proponente é o vereador Ayrton Ferronato. Em primeiro lugar, meu abraço a ti, aos nossos telespectadores, né? E dizer da importância de nós estarmos aqui, numa homenagem que se faz aos 80 anos do Sindicato dos Contabilistas. É uma bela história, né?
longa e bela história. E eu assumi, como sou contador também, assumi a primeira vez as funções de contabilidade, ainda nos velhos tempos da Cibisa, 1973. São 50 anos e a partir daí eu tenho atuado sempre no setor público, no setor privado, nas lidas do controle, da gestão, né? E a contabilidade hoje, ela desperta, tu mesmo diz, né? Uma atenção toda especial na comunidade. Desculpe me interromper. Sim. O senhor fala Cibisa 1973. 73, sim. Henrique Sirotsky. Isso aí, era Sirotsky Birman. É Birman, Cibisa. Então, hoje nós temos, sempre tivemos, mas hoje muito mais do que nunca, a necessidade de um planejamento. E quando se fala em planejamento na contabilidade, se fala da escrituração contábil, da contabilidade, de levantamento de demonstrações contábeis, mas se fala também naquele assessoramento que se dá nas questões tributárias, trabalhistas, previdenciárias e muito especialmente a questão da gestão. Porque hoje o nosso profissional contábil, ele é o médico principalmente das pequenas e médias empresas, né? Que move esse país, né? O empreendedor, né? Ele tem no contador a pessoa da sua confiança e a pessoa com que ele vai se orientar, buscar informações para como conduzir o seu negócio. E o que se diz da mortandade das pequenas empresas? A falta do conhecimento gerencial é um dos pontos muito próximos e que nós temos latente. Gestão e governança hoje é estratégico. É estratégico. E o que acontece, o contador tem todos os conhecimentos para passar e repassar esses conhecimentos para o micro e pequeno empresário, para os empreendedores. Então, a contabilidade cada vez desponta mais como uma tarefa de relevância no seio da sociedade. E o sindicato é o grande condutor na defesa dos interesses dos profissionais. Portanto, estar aqui para comemorar os 80 anos é um momento importante que merece o nosso apoio todo especial. Vereador, 80 anos, uma data emblemática, histórica, emocionante, onde um profissional hoje leva muita transparência, governança, gestão. Uma mensagem para os seus colegas. A minha mensagem é de que nós, que atuamos na contabilidade, contadores e técnicos, tá? Vamos dizer assim, acompanhados de perto pelas nossas entidades, os sindicatos, federações, o nosso conselho, tá? Nós estamos aí no momento em que precisamos dizer da importância que temos, que hoje é reconhecida no seio da sociedade, e, portanto, eu quero trazer uma mensagem de gratidão aos colegas da contabilidade que têm me acompanhado muito, por muitos anos, e uma mensagem de carinho todo especial a eles e uma mensagem sobre a importância que temos dentro da sociedade. Vamos falar Porto Alegre, sou vereador, né? Mas gaúcha e também brasileira, né? Então, aquele abraço a todos, bom estar aqui e é uma bela oportunidade que tenho de levar essa mensagem aos nossos telespectadores, amigos telespectadores e muito especialmente aos profissionais, homens e mulheres da contabilidade. Uma mensagem para o Síndico Contábil pelos 80 anos. 80 anos são 8 décadas e não é qualquer entidade que chega a esse patamar, não é isso? Primeiramente, boa tarde a todos. E a mensagem para o Síndico Contábil Porto Alegre, que hoje completa 80 anos. Eu acredito que uma entidade só consegue completar 80 anos quando ela mantém em sua gestão
grandes profissionais que se dedicam à classe e procuram todo dia fazer o melhor e cada dia se superar no que estão fazendo e trabalhando pela classe. Só com isso nós podemos ter uma entidade que atinge os seus 80 anos. Parabéns a toda aos associados do Síndico Contábil Porto Alegre, a seus contadores, a seus gestores atuais e todos das gestões anteriores. Parabéns pelos 80 anos. Presidente, alguns anos atrás, o contador ele é chamado depois das decisões tomadas. E hoje inverteu a pirâmide, inverteu o gráfico. O contador hoje ele é chamado o primeiro a ser consultado numa empresa, tanto privada quanto pública, até para, por exemplo, uma compra de um imóvel, de um veículo. As famílias ou os gestores chamam o contador. O contador passou a ser estratégico porque nós vivemos um mundo onde a transparência é sine qua non em qualquer atividade, não é isso? Exatamente. Hoje o contador é o profissional que está na linha de frente de qualquer decisão. Antigamente, o contador ele era chamado para relatar fatos acontecidos. Hoje, qualquer empresa, se for tomar decisão e não se precaver com as orientações do contador, está fata a ter dor de cabeça. Principalmente agora, depois da reforma tributária, nós vamos ter trabalho o dobro e vamos ser chamado mais seguidamente. O contador até então trabalhava de 12 a 15 horas por dia, agora ele vai ter que trabalhar 18. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre. O grande destaque aqui é o ato solene em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, o Síndico Contábil Porto Alegre. Estamos aqui com o Juliano Bragato Abadier, que é o vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. Juliano, sempre nos encontramos nos grandes eventos, né? Uma mensagem do Conselho para um sindicato que tem, como vocês, a missão de buscar a transparência e fazer com que os profissionais se tornem cada vez mais atualizados, não é isso? Bom, primeiro agradecer por estar aqui, né, nesse evento, desejar felicidades ao nosso Síndico Contábil de Porto Alegre, né? A gente estava brincando com o presidente Dirceu, o sindicato até é mais antigo que o próprio Conselho. O Conselho tem 76 anos, né? O sindicato já chegou nos seus 80. Então, desejar sucesso, dizer que o Conselho está com os profissionais aqui e é parceiro de todos os sindicatos daqui do Rio Grande do Sul. E a alegria estar com os amigos aí, é sempre muito bom, né? Participar de uma data emblemática, histórica, que é 80 anos do sindicato. Podemos dizer que o sindicato, a gente estava conversando com o presidente da federação também, dos contadores, buscam muita... Hoje, por exemplo, o contador, antes as pessoas tomavam as decisões e depois comunicavam, o contador te vira. Hoje, o contador é o primeiro que se chama para uma decisão. Então, hoje, um advogado vai tomar uma decisão para saber a segurança jurídica, chama também o contador. O contador hoje é estratégico para qualquer decisão pública, privada, até das famílias para comprar, às vezes, um imóvel, um veículo, uma melhora na sua residência. O contador passou a ser estratégico, não é isso? A gente entende que o contador hoje ele exerce um papel estratégico, principalmente na gestão de qualquer tipo de negócio e também na questão familiar, né? Hoje eu costumo dizer que pode ter algum tipo de desavença e até nas desavenças se procura o profissional da contabilidade para dirimir essa situação. Então, entender esse momento onde o contador deixa de exercer um papel operacional e sim está envolvido muito mais na questão estratégica e de gestão, é a premissa desse tempo que a gente está vivendo. E hoje o contador passou a também ter o símbolo, o signo da transparência. Uma empresa que quer transparência sempre contrata um bom profissional ou uma equipe de bons profissionais da contabilidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta assim, hoje
vivemos um mundo em plena transformação, no ecossistema da transformação digital, no epicentro da transformação digital, ferramentas alucinantes que mudam 24 horas por dia, e nós temos a inteligência artificial batendo na nossa porta, deixando de ser algo do futuro para ser algo do presente. Como é que é o contador para lidar com todas essas ferramentas num mundo também muito complexo? Olha, as ferramentas só facilitam o nosso trabalho. A gente teve a nossa convenção agora no último mês, a gente só falou em inteligência artificial. Inteligência artificial, programas que trabalham de maneira integrada. Então, hoje não se fala mais em contabilidade sem trabalhar com essas ferramentas. É uma grande força de trabalho a ferramenta, e o contador fica para a parte estratégica, para a parte do compliance, para a parte da governança, para efetivamente auxiliar o empresário nessa tomada de decisão. Pensar o seu negócio. É para isso que serve o profissional da contabilidade. E a era analógica parece que está se despedindo, já se despediu de uma forma tranquila, né? Olha, é um momento de mutação, é um momento de integração, é um momento de mudar um pouco o conceito. A gente já está passando por isso, a contabilidade já está passando por isso, a área pública, acredito que também está vindo para isso. Então, é um período de migração, de transformação, e já está presente na nossa vida. Então, Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, trabalhando com isso junto conosco. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, Câmara dos Vereadores, celebrando o ato em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, do Sindicontábil Porto Alegre. E o grande destaque aqui é a presença de Sérgio Gilberto Distimo, que é da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Sérgio, nós nos encontramos há longa data aqui, provavelmente quase 2 décadas. Eu sempre te faço sempre a mesma pergunta. O contador, ele está acompanhando com todas as ferramentas da tecnologia, e ele se torna cada vez mais estratégico para as grandes decisões públicas, privadas, até das famílias, não é isso? Exatamente. A nossa profissão, contabilidade, ela trabalha com todo o patrimônio, independente se é público, privado, área rural ou não. Familiar sempre tem contabilidade. Pessoalmente, a gente também faz nossa contabilidade. Só que não é em registro de livros, mas para a gente ter um bom controle, precisaria fazer um registro, no mínimo umas folhinhas, para a família poder acompanhar aquilo que a gente gasta e que a gente recebe. Porque eu vejo que a contabilidade, a gente tem que trabalhar, ou as nossas receitas, primeiro, separar um valor para que a gente possa fazer investimento. Segundo lugar, fazer as despesas. Porque nós normalmente fazemos o inverso. A gente primeiro gasta para depois fazer economia. Não pode ser assim. Esse é um dos nossos problemas que a gente tem hoje em todos os municípios e governo. Está falando em gestão. Gestão, a contabilidade é uma gestão de patrimônio. Essa é a função da contabilidade. Gerir as finanças, gerir o bolso das pessoas. Então a contabilidade é muito importante para isso aí. E nós precisamos conscientizar as pessoas que nós precisamos fazer economia. Nós vamos ter muitos problemas daqui para frente. A gente trabalhou hoje, estou representando... Seria um exagero dizer que sem um caixa não se chega a lugar nenhum? Não é exagero, é exatamente isso. Porque o caixa é uma coisa que a gente precisa para prever as nossos futuros. Porque o que acontece, nós trabalhamos ou recebemos hoje, vamos gastar amanhã. Nós precisamos programar 12 meses. Essa é a economia que a gente tem que fazer. Uma programação, porque tem que ter o fluxo de caixa, tem que ter o investimento. Isso a gente já precisa ter a reserva. E nós não sabemos fazer reserva. Que aula, hein, professor? Claro, mas isso é o fundamento. É verdade. Porque se você tem algum problema na família, você vai fazer o que? Vai recorrer a um banco? Você vai gastar o seu dinheiro pagando juros. Nós precisamos de economia. Essa economia que se faz, ela se torna poderosa perante uma compra sobre qualquer negócio. Tu tem o dinheiro, tu tem a barganha. Compra melhor, paga melhor, ganha mais. Ganha cada vez mais. É verdade. Então isso a gente tem que botar para a nossa população. Eu hoje estou aqui representando uma entidade nacional, que é a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Nós trabalhamos com 53 profissões liberais. E toda a vida a gente tem que dizer a mesma coisa. Mesmo pessoas com nível superior, que praticamente todas elas são nível superior,
Tu imagina se todos eles se unissem, qual a barganha que a gente tinha no mercado? Como a gente ia mudar a situação de um país, ensinando as coisas boas, as práticas boas, que a contabilidade é uma das que tem as melhores organizações a nível Está sempre nacional. à frente do seu tempo para poder atender melhor o cliente. Exatamente. Nós precisamos estar na frente. O que fez, assim, principalmente na última década, o contador ter tanta visibilidade, tanta representatividade e ser tão estratégico em todos os setores? Saúde, público, privado, nas famílias, as pessoas passaram a ter o contador. Antes as pessoas tomavam as decisões e depois chamavam o contador, te vira. E hoje não. Hoje, se ela quer fazer um negócio, ela precisa, para não ter problema de segurança jurídica, para não ter dor de cabeça e fazer um bom negócio, ela tem que ter o aval do contador. O que fez nas últimas décadas o contador ser tão estratégico? É planejamento. Nós precisamos fazer planejamentos. E a contabilidade nada mais é que um planejamento. Tu pega os dados futuros, presentes e aqui os passados para fazer uma gestão para o futuro. E isso o pessoal está começando a verificar. Nós precisamos planejar um futuro. E nenhuma situação de saúde pública, outras gestões públicas, tu consegue fazer sem ter o histórico. Então eles começaram a ver a importância do contador trabalhando nos históricos, planejando o futuro. Isso é uma economia. Os economistas olham muito os nossos trabalhos, porque eles pegam os dados lá atrás e começam a projetar. Tudo isso nós temos na mão. Então a contabilidade tem os dados, só não estavam sendo utilizados os dados da contabilidade como deveria ser feito. Para finalizar aqui, eu estava falando e eu me lembrando de uma mensagem do Sicredi, cresce assim, quem popa cresce. Exatamente. Que profundidade, né? Eu só fui entender essa mensagem agora, tô falando. Quem está poupando, fazendo a poupança não paga juro, e depois você controla as suas despesas e consegue levar o seu orçamento normal. É isso que nós está faltando a nível Brasil. Controlar as nossas despesas para ter um orçamento que supere os gastos. Isso aí poderia ser uma cadeira já no primeiro ano do primeiro grau, já podia ter essa cadeira, né? Ela existe. Nas áreas contábeis existe. Agora, os outros cursos também deviam ter alguma coisa de contabilidade para fazer economia do lar, economia das suas empresas, ou ter uma cadeira que indique para um outro profissional da sua área. Você é bom na sua profissão. Agora, você sabe administrar o seu recurso? Você sabe administrar a venda do seu produto? Você sabe administrar a compra de produtos? Então, nós temos a mania, eu sei tudo, mas não é assim. A gente tem que pegar... Às vezes tu gasta muita energia em coisas que tu não sabe. E deixa de ganhar o teu recurso daquilo que você sabe fazer. Bom, Sérgio, mas primeiro eu quero te agradecer a aula e uma mensagem para os 80 anos do Síndico Contábil Porto Alegre. Olha, eu vejo o Síndico Contábil Porto Alegre um ótimo entidade sindical. O que falta? As pessoas se engajarem nas entidades sindicais, porque o nosso sindicato da área contábil não é esses sindicatos que a gente vê de fazer greve, fazer isso, aquilo. Não, nosso sindicato é a união das pessoas, agregar valor e discutir aquilo que está acontecendo. Porque as nossas decisões são pessoais, só que a gente não sabe tudo. Principalmente nesse amaranhado de leis que está surgindo, nós precisamos discutir aquilo que está saindo para que a gente aplique melhor a legislação e também que não sejamos autuados pelo fisco, porque tem 5 anos para autuar o cliente. Então nós usamos as práticas contábeis para melhor atender o cliente, mas o fisco muitas vezes não sabe a interpretação que nós estamos dando. E eles vão interpretar aqui 5 anos. Então nós precisamos nos unir, e sindicalismo na área sindical é isso, unir as pessoas para discutirmos os assuntos contábeis e como melhor vão aplicar a legislação. É uma mensagem para os contabilistas, porque hoje eles são estratégicos para que a sociedade, tanto público-privada como as famílias, funcionem na sua plenitude e com transparência. A maioria do empreendedor, do empresário, não nos vê
né, como um investimento. E aí que está a diferença. Quando você procura um contador, você tem um diferencial no futuro da tua empresa. Então é esse o conselho que eu posso deixar para vocês aqui e com certeza vocês conseguirão ter um futuro diferenciado com uma consultoria, com profissionais que entendam, né, da melhor maneira da sua tomada de decisão. Educação permanente. Educação continuada sempre, capacitação, fomento, mercado, network, é isso que eu fomento. E também hoje um destaque teu, a única mulher na mesa, mostra que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço pela sua dedicação, persistência e principalmente conhecimento. Né? Exatamente. É trazendo a capacitação para todas as profissionais, independente da área. O importante é tomar posse ali da liderança, porque hoje a mulher já tem, né, um diferencial, ela tem como chegar até seu cargo. Antigamente a gente ficava mais restrita ao lar, né, na educação dos filhos. Hoje já não. Hoje a gente faz parte de toda uma tomada de decisão da economia do país.